Olá, queridos amigos do canal Divinos Recados. Hoje trazemos uma narrativa incrível da Bíblia, uma história extraordinária da jornada do apóstolo Pedro, que vem nos trazer uma lição de esperança, renovação e fé. Vamos mergulhar nesta incrível história. Um grande abraço. Na pequena cidade de Jope, onde o calor do sol beijava suavemente os rostos e o aroma do mar flutuava no ar, vivia uma mulher que era um verdadeiro raio de luz. Todos a conheciam como Dorcas, mas também a chamavam carinhosamente de Tabita. Dorcas era uma costureira habilidosa e suas mãos eram capazes de transformar tecidos simples em verdadeiras obras de arte. O que a tornava verdadeiramente especial, no entanto, não era apenas sua habilidade com agulha e linha, mas sua generosidade e bondade que transbordavam de seu coração. Aquela mulher era um testemunho vivo do amor de Deus, e todos que a conheciam podiam sentir isso. Ela se destacava não apenas por sua habilidade com as agulhas, mas por sua disposição em ajudar aqueles que mais precisavam. Costurava roupas para os pobres, doava seu tempo cuidando dos enfermos e sempre estendia a mão amiga a quem necessitasse. Sua fé em Deus a impulsionava a servir aos outros de maneira inigualável. A comunidade a amava e admirava, e era fácil entender o porquê. A vida de Dorcas era um exemplo vivo de como a fé podia se manifestar em atos de amor e compaixão. A cada costura, a cada sorriso, ela espalhava a mensagem de que o amor divino estava vivo em nosso meio. No entanto, um dia sombrio chegou à cidade de Jope. A notícia se espalhou como fogo na palha seca, e a tristeza abateu-se sobre todos. Dorcas adoeceu gravemente, e apesar das orações e cuidados dedicados pela comunidade, sua saúde continuou a declinar. A angústia pairava sobre todos como uma nuvem pesada que não dava trégua. Naquela manhã em que o sol que costumava nos aquecer parecia ter perdido seu brilho, Dorcas, a costureira generosa, a amiga de coração bondoso, havia partido. A notícia de sua morte se espalhou como um vendaval, e a cidade inteira chorou a perda daquela mulher cuja vida havia sido um farol de esperança para tantos. Era difícil de acreditar que a mulher que havia sido uma fonte de esperança e amor para todos nós agora repousava em silêncio na escuridão da morte. A esperança que parecia inabalável quando ela estava ao nosso lado, agora parecia ter morrido junto com Dorcas. No entanto, a esperança nunca morre completamente. Enquanto a cidade de Jope estava mergulhada em luto e tristeza, o apóstolo Pedro estava em Lida, uma cidade próxima, realizando suas próprias obras milagrosas em nome do Senhor. Pedro era um homem de fé e sua presença e ensinamentos haviam inspirado muitos a seguirem o caminho da luz. Quando a notícia da morte de Dorcas chegou aos ouvidos de Pedro, ele não hesitou. Sem demora, ele fez a jornada até Jope, um homem movido pela compaixão e pela fé. Chegando à casa de Dorcas, encontrou um cenário comovente. O choro das viúvas, que ela havia ajudado ao longo dos anos, ecoava pelas paredes. A tristeza inundava o lugar
e a ausência de Dorcas era como um vazio em seus corações. As viúvas, com os olhos marejados de lágrimas, mostraram a Pedro as túnicas e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. Cada costura era um testemunho do amor e da dedicação que Dorcas havia colocado em seu trabalho. Suas roupas não eram apenas tecido e linha, eram abraços, eram calor, eram esperança. Pedro, com um semblante sério, pediu que todas as pessoas saíssem do quarto onde o corpo de Dorcas jazia. Ele queria estar sozinho com a mulher que a morte havia levado. Pedro ajoelhou-se ao lado do leito onde Dorcas repousava em silêncio. Sua fé era inabalável e sua conexão com o divino era algo que todos admiravam. Ele fechou os olhos e começou a orar fervorosamente, suas palavras soando como um cântico suave e poderoso. Ele falava com Deus com uma sinceridade que tocava a todos os presentes. Os que ali estavam relataram testemunhando esse momento de pura fé e compaixão, com o coração cheio de esperança, pois sabiam que estavam diante de um homem de Deus, alguém que não se curvaria diante da morte, mas que a desafiaria em nome do Senhor. Então, após aquela oração que ecoou com um clamor divino, Pedro voltou-se para o corpo inerte de Dorcas. Seus olhos estavam cheios de determinação e fé, como se estivessem vendo algo que o restante de nós não conseguia. Com voz firme ele disse: Tabita, levanta-te. E foi nesse momento que algo inacreditável aconteceu. Os olhos antes opacos de Dorcas se abriram como se um milagre estivesse acontecendo diante de olhos incrédulos. Ela ergueu-se do leito como se estivesse despertando de um sono profundo. Era como se a própria morte tivesse recuado, como se a vida tivesse retornado a ela. A incredulidade, o espanto, a alegria que tomaram conta de todos foram indescritíveis. Dorcas, que havia sido tirada de todos pela morte, estava de volta à vida. Era um milagre, um verdadeiro milagre, que só poderia ser a obra de Deus. E, naquele momento, todos sentiram a presença divina em seu meio de uma maneira que nunca haviam sentido antes. A notícia desse milagre se espalhou pela cidade de Jope como fogo em uma floresta seca. As pessoas correram para ver com os próprios olhos a mulher que havia retornado dos mortos. Muitos que antes talvez duvidassem da existência de Deus, agora acreditavam com todo o coração. A fé de Pedro, mesmo diante da morte, tinha trazido esperança para uma comunidade inteira. A história de Dorcas e Pedro é uma lição poderosa sobre a fé. Dorcas, com sua vida de serviço e generosidade, mostrou como a fé se manifesta em ações concretas. Ela não apenas acreditava, mas vivia sua fé todos os dias. Cada costura, cada ato de bondade era um reflexo de sua profunda conexão com Deus. Ela costurava roupas não apenas para vestir os corpos, mas para aquecer os corações e unir as pessoas em amor e comunidade. Mesmo após sua morte, seus atos de generosidade e compaixão continuaram a ecoar. As roupas que ela costurou para as viúvas eram mais do que simples vestimentas. Eram abraços de consolo e amor, um lembrete de que alguém se importava. Pedro, por outro lado, demonstrou como a fé pode trazer esperança, mesmo nas situações mais desesperadoras. Ele não permitiu que a morte de Dorcas fosse o fim da história. Em vez disso,
Ele orou com uma fé inabalável, acreditando que Deus poderia realizar o impossível. E de fato, Deus fez exatamente isso, trazendo Dorcas de volta à vida. Pedro não duvidou, não vacilou. Ele confiou na capacidade de Deus de trazer a vida de volta aonde a morte havia tentado prevalecer. Ele nos lembrou que, mesmo quando tudo parece perdido, quando a morte parece ter a última palavra, Deus ainda pode fazer milagres. Olhando para trás, recordando essa incrível história, nossa fé se fortalece. A fé não é apenas uma crença abstrata, mas uma força que pode mover montanhas e trazer os mortos de volta à vida. É uma chama que arde em nossos corações e nos impulsiona a agir em amor e compaixão, assim como Dorcas fez. E assim, a pequena cidade de Jope testemunhou a ressurreição de uma mulher cuja vida era um testemunho do amor de Deus. Através da fé de Pedro, a esperança floresceu em meio à tristeza, e todos nós fomos lembrados de que, com Deus, nada é impossível. Que a história de Dorcas e Pedro continue a inspirar gerações futuras a viverem suas vidas com fé, amor e compaixão, confiando que, mesmo diante da morte, o milagre da vida sempre pode acontecer. Que mensagem edificante, não é mesmo? Hoje desafiamos você a compartilhar esta história de esperança com alguém que precisa. Juntos podemos costurar um mundo repleto de amor e solidariedade. Não se esqueçam de deixar seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos divinos recados. A ação começa com vocês. Até o próximo vídeo e que a esperança esteja sempre presente em nossos corações.